E aí galera, a gente está começando mais um grande programa Bertalk, hoje com mais um ilustre convidado, ele que é o melhor retornador do futebol americano gaúcho, joga no Canoas Bulls futebol americano, Douglas Torres. Ele é o nosso convidado de hoje, vai falar de muito futebol americano e para quem porventura ainda não conhece Douglas Torres, por favor se apresente, jogador do Canoas Bulls futebol americano. Bem, eu sou o Douglas Torres, o Ober aí já fez a apresentação. Jogo no Canoas Bulls aí e hoje vamos estar aí dando uma papeada um pouco. É isso aí, então fica ligado para não perder esse papo que vai estar incrível, hein? Fica ligadinho que tá começando mais um programa Bertalk. É isso aí, então agora para começar o programa Bertalk, a primeira pergunta, Douglas, que eu tenho para te fazer é a respeito da sua chegada no Canoas Bulls, né? Pode contar um pouquinho como é que tu chegou a conhecer o futebol americano e em que momento tu chegaste, então, na equipe de Canoas? Cara, eu conheci o futebol americano através de um amigo. Ele foi fazer uma seletiva em novembro de 2014, por aí. E era aqueles treinos abertos que tinham na madrugada, começava às 11h30. E aí eu já fui meio contra gosto. Fui lá, na época quem tava era o Sampaio, ele nos recebeu lá, nos apresentou, como é que foi bem legal. E no fim passou um tempo, esse meu amigo que me levou acabou saindo e eu fiquei lá. Jogou todas as vezes no Bulls? Todas as temporadas que eu joguei foi no Bulls. Eu entrei em novembro de 2014, na época eu jogava futebol 7 também, então eu quebrei a perna em 2015. E aí eu fiquei questão de 3 meses parado, tentando recuperar para voltar a jogar no Bulls. Porque na época eu só treinava, né? Então, digamos que eu comecei a jogar no Bulls, entrei em 2014, mas comecei a jogar no segundo semestre de 2015, por ali. E tu sempre jogou de retornador? Como é que tu chegou a atuar no Special Teams? Na época eu entrei como wide receiver. Como eu não conhecia muito, o pessoal, não, cara, tu é rápido e tal, acho que tu vai te dar bem de wide receiver. Lembro que tinha o Sampaio, o Palaver também, então eles falaram, cara, tenta nessa posição e tal, e foi ali que eu comecei. Retornador, foi no final de 2015, cara, quando comecei a treinar, eu fui jogar mesmo como retornador em 2016, e aí começou bem por baixo. Bom, e enfim, só tanto tempo no Bulls, né, e ainda não saiu da equipe. Eu queria te perguntar, passaram-se vários treinadores nesse período, né, pela equipe de Canoas. Tem algum que tu tem um carinho especial, enfim, qual foi o melhor treinador que tu chegou a treinar, enfim, que pôde potencializar o teu trabalho? Cara, não tem como estipular, assim, um melhor. Todos que passaram me ajudaram muito, uns menos, obviamente. Carinho especial eu tenho pelo Palaver, foi um dos caras que no começo assim foi o que mais me ensinou. Inclusive foi ele que me deu a oportunidade de começar a jogar tanto como wide receiver como retornador. Então o pouco que eu conheci naquela época foi através dele. Depois teve também o Júnior, o Como na época. Ele era treinador da defesa. Mas teve um certo momento ali que eu, como eu sou meio metido a jogar em tudo, né? Eu criei interesse também em jogar de corner, então ele me mostrou bastante coisa também. No fim acabei não atuando tanto, mas foi um cara que agregou muito também, até em questão de jogo, me explicou bastante e tal. E depois, cara, quem fez uma diferença assim, me deu uma visão maior ainda, foi com a chegada do Wesley, no ano passado no Bulls. Não conhecia ele, só conhecia o trabalho dele que ele teve no Juventude, mas chamou muita atenção, tanto é que na época a gente estava sem tanto safety, então ele pegou, eu comecei a treinar naquela posição ali, ele, Douglas, eu vou te usar mais na defesa. Aí eu meio contraditório, eu quero jogar no ataque. Ele, cara, a gente pode tentar, mas tu vai jogar mais na defesa. E aí no fim eu fui me acostumando com a ideia e acredito que eu tenha crescido um pouco nessa posição, assim, que pra mim até então era nova.
Bom, a gente vai agora começar o primeiro quadro aqui do nosso programa, o Starter ou Ejeta, onde a gente vai contar, enfim, vai falar alguns nomes aqui característicos que tenham tido alguma ligação com o Douglas Torres, e ele vai nos dizer se ele seria starter do teu time ou se ele seria ejetado, sairia do time. É quase que pra quem você tira o chapéu, do Raul Gil. Tá certo. Então fica ligadinho aí, vai rodar a vinheta, tá começando o Starter ou Ejeta. Bom, a gente está voltando aqui agora para falar um pouquinho mais de futebol americano com o Douglas Torres, nosso convidado de hoje no programa Bear Talk. Começando o Starter ou Ejeta. O primeiro nome, já falou bastante dele agora nesse programa, já nesse início de programa, mas eu queria que tu falasse um pouquinho mais, enfim, se ele seria starter ou não do teu time, e exatamente essas mudanças de posições que ele provocou na tua carreira, que é o Rodrigo Palavra. Ele hoje é coordenador ofensivo do Armada Lions. Enfim, ele teve passagem pelo Bulls, uma passagem interessante, inclusive, e que te levou a jogar, né, nesse ataque e pôde progredir mais as suas qualidades enquanto wide receiver. E tu também chegou a jogar como running back, não sei se com ele, mas esse ano já chegou a jogar de running back, né? Joguei também. Meu time, Palavra, sempre vai ser starter. Tenho um carinho especial por ele. A gente criou uma amizade fora também do FA. Então, sou muito grato a ele. A gente até brinca, às vezes, quando ele chegou a atuar pelo Snakes lá como coordenador ofensivo. Ele, Douglas, vem cá jogar comigo, parará e tal. E a gente sempre pensa, tem um carinho especial e eu gosto muito do trabalho dele, gosto muito mesmo dele como coordenador ofensivo. Então a gente pensa duas vezes, vou, não vou. Aí fica aquele meio dividido, vou treinar com um cara que eu gosto do estilo de jogo dele, vou ficar no Bulls porque é o meu time do coração. Então acabei sempre escolhendo o Bulls, mas sempre com o desejo de trabalhar com ele novamente. Bom, o próximo nome é Wesley Mota, head coach hoje da equipe, também já falou um pouquinho dele aqui no nosso programa, mas enfim, ele seria starter, ele seria ejetado, até porque ele também já jogou de quarterback, né? Ele tem essa experiência. Fiquei sabendo, não pude acompanhar na época que ele jogou, provavelmente eu nem sabia que existia o FA aqui. Faz tempinho. O Wesley Mota é novo, mas tá há tempinho já, né? Não, sim, mas é que como eu conheci o futebol americano, quando eu comecei a ingressar nesse mundo aí, já era um pouquinho tarde, mas dele como coordenador, como head coach, não tenho o que falar. É um cara fora de série. A experiência que eu tive com ele foi e está sendo muito boa. Agora ele vai partir logo mais, vai para atuar numa outra equipe, mas espero sinceramente que ele volte e continue o trabalho dele. Está sendo muito bom. O time cresceu bastante com ele, então assim, não tem o que falar. É um cara que preza pelo grupo, tem uma gestão muito boa mesmo, e não tem o que falar. Show de bola, cara. Perfeito. O próximo nome, vocês não jogaram juntos, mas eu sei que ele tá querendo há muito tempo que vocês joguem juntos, que é Maurício Faé, o maior aliciador aí do estado, é o cara que tá querendo te levar para Santa Maria Soldiers há muito tempo, e praticamente joga numa posição parecida com a tua hoje, né, na defesa. Enfim, ele seria starter e seria ejetado. O Faé, a gente acabou se conhecendo nessa função de aliciar. Então, é um cara que, como jogador, eu admiro muito. Como pessoa, eu conheço pouco, porque eu não tenho tanto contato com ele, mas acredito que seja uma boa pessoa, do pouco que a gente conversou. E como jogador, eu acho ele um dos melhores do estado. Então, não tem muito o que falar dele. E jogar junto, a gente volta e meia, troca uns papos e tal. Quem sabe um dia. Hoje a minha cabeça é no Bulls, eu tenho objetivos que eu pretendo e quero alcançar no Bulls. Então eu não me vejo fora disso antes de conquistar esses. O próximo nome é de um companheiro de equipe, também joga na defesa, é o Juninho Félix, o famoso cavalo. Enfim, ele seria starter, ele seria ejetado. O cavalo ele é starter. Cara, ele não é um jogador, digamos, conhecido. O pessoal não chama tanta atenção. A gente até brinca nos treinos e até no jogo. Se tu for prestar um pouquinho de atenção nele, a gente fala, cara, tu não aparece porque o cara não lança no teu lado. Ele tenta uma, duas vezes, depois ele já não vai mais. O quarterback, no caso.
É um cara que, assim, eu me dou muito bem com ele. É um amigo que eu tenho no FA e também fora dele. E uma coisa que a gente se dá muito bem, e a gente, entre aspas, toca o terror no time, é que tem que dar sangue, cara. Independente do placar que tiver, independente das condições, tem que entrar pra destruir, pra matar. Tem que estar 100% em todas as jogadas. O próximo nome, até queria saber se ele chegou a ser o teu head coach, eu acredito que sim, ele pelo tempo, que é o Lafayette Júnior, que é presidente do Armada hoje, mas que teve uma passagem pelo Bulls também. Enfim, como kicker ele seria starter e como head coach, será que ele seria starter também? Cara, como kicker ele desempenha bem a função, não tem o que dizer dele. É um bom jogador na posição que ele atua. Como head coach, ele não seria starter. Não tenho nada contra a pessoa dele. Só não gostei do trabalho dele na época que eu estava no Bulls. Acredito que não tenha acrescentado muito. Então, nessa questão de head coach, não seria starter. Então, tá terminando aqui o Starter Objeto. O Douglas Torres mandou muito bem, falou sem papas na língua. E a grande maioria foi starter, tirando aí o Lafayette. E como coach também tu tem o Wesley Mota, que também tem mais experiência. Enfim, Sim. se for pra escolher, o Wesley Mota. Sim. É isso aí, então. A gente vai agora para uma rápida pausa. Já a gente volta com mais de Douglas Torres. Bom, a gente está voltando aqui agora com o programa Albert Talk com Douglas Torres, ele que é retornador e também é safety da equipe do Canoas Bulls Futebol Americano, inclusive pela história um dos maiores e enfim, mais produtivos retornadores aqui do nosso estado. Enfim, esse é o primeiro ponto, Douglas, que eu queria tocar agora nesse momento da entrevista. Recentemente saíram, né, as estatísticas dos retornadores, enfim, um trabalho bem bacana que a FGFA está divulgando aí, um histórico dos campeonatos gaúchos, e tu foi apontado como o melhor retornador. Eu queria te perguntar se tem um segredo, enfim, alguma coisa que dentro do campo tu pode passar, né, para quem está nos assistindo, se tem alguma dica, alguma sugestão, como tu consegue ter tão bons retornos dentro do campo? Cara, o que eu vou dizer? Eu digo pros guris que eu faço a parte mais fácil, os guris do meu time, que é pegar e correr. Sinceramente, a questão da velocidade ajuda, eu sou um cara que eu me considero bem veloz, mas não é tudo. Ter os bloqueadores, o bloqueio certo, ajuda muito. Claro que todo time também treina para bloquear. O que eu posso dizer? Cara, inclusive eu até falei isso uma vez pro Fábio. O Fábio foi meu ex-companheiro de time e também é um cara que conversa bastante até hoje. Ele, cara, me dá uma dica, eu tô pra ser retornador da equipe e tal, por um tempo assim, e me dá uma dica, eu preciso saber e tal. Eu falei, cara, o que eu vou te dizer? Quando tu pegar a bola, faz a leitura, tem o mínimo espaço possível, é aquele espaço que tu tem que ir. Porque normalmente o pessoal vê um espaço e pensa, eu não vou conseguir passar ali. E se tu implementar uma velocidade, obviamente tu pode até quebrar o teco do adversário. Então eu falo, pessoal, achou uma fresta? Vai nela. Não fica pensando, porque se tu pensar muito, daqui a pouco tu começa a dar o balão. E aí daqui a pouco tu tá correndo 50 jardas pro lado e já não é mais produtivo. No começo eu fazia isso bastante, eu corria muito pro lado. Teve 2016, se eu não me engano, quando palavra, nos treinos eu retornava bem, mas chegava no jogo, eu fazia isso, corria muito pro lado, não confiava em mim mesmo nessa questão, tipo, eu não vou passar ali. E conforme foi passando o tempo, eu consegui fazer melhor a leitura e acreditar um pouco em mim, entendeu? Que às vezes não é só, tu é rápido, tu vai passar ali. Não, às vezes tu precisa só acreditar que tu consegue passar ali. E aí vai ter alguém que vai chegar contigo, ou então tu vai quebrar o teco do adversário.
Então, tipo, essa é o que eu penso, assim, que talvez ajude outros retornadores aí. Perfeito. Bom, e já atuou, né, como a gente estava comentando, como wide receiver, já jogou também como running back, hoje joga de safety. Já comentou que tu gostaria muito de continuar jogando na defesa, né, no ataque, perdão, quando o Wesley começou a treinar. Queria te perguntar, hoje, depois de ter jogado esse período como safety, tu tem alguma preferência de unidade entre ataque ou defesa? Cara, eu gosto de jogar. Gosto de jogar, não tenho... eu treino na academia, eu me considero um cara atlético, eu faço os outros exercícios, então eu treino para jogar em todos os times. Não sem. É ser fominha, entendeu? Às vezes o pessoal leva, tu tá se achando, não sei o que, tu quer ser o dono do time. Cara, muito pelo contrário, quem me conhece sabe que eu sou um cara muito de boa, que eu ajudo todos o time, só que eu quero estar sempre em campo. Quero estar sempre em campo. Então, onde tem vaga e o time tá precisando, eu vou falar, eu tô aqui, entendeu? Então quando eu joguei de running back, foi isso que aconteceu. A gente tava sem peças na posição, pessoal lesionado, pessoal que estava afastado por motivos pessoais. Então eu falei, não, eu vou. Comecei a treinar e atuei ali no gauchão, na primeira parte, se eu não me engano. Depois também, daí o Wesley chegou e falou, cara, acho que eu vou te encaixar na defesa. Até hoje eu falo pra ele, eu vou voltar pro ataque. Ele, não, pode tentar no ataque, só que eu vou te usar muito mais na defesa. Então, se deixar, eu jogo os 3 times aí. Perfeito. Bom, e a gente sabe, né, que o Bulls chegou ano passado até a final da Copa Sul. E eu queria saber se esse foi o jogo mais importante, mais memorável que tu teve, ou se tu tem uma lembrança de alguma outra partida que tu queira contar para o nosso público, enfim, que tenha uma boa lembrança, uma boa recordação. Cara, foi disparado o jogo que eu mais esperava e o que eu mais me empenhei. Não que eu não tivesse empenhado nos outros, mas foi o jogo que, assim, eu só pensava naquilo. Tanto é que a gente perdeu por um ponto e, cara, foi muito sofrido pra nós. Foi muito sofrido. Claro que... A final da Copa Sul, só pra deixar claro, né? Ele tá falando da final da Copa Sul, que ele inclusive anotou o touchdown da equipe do Bulls. Num retorno. Exatamente. A gente estava muito focado, nos outros jogos, semifinal, fase de grupo, o Wesley conseguiu fechar o grupo e falou, a gente pode, só que a gente tem que trabalhar. E foi o que a gente fez, a gente trabalhou, a gente treinou, a gente chegava nos jogos, jogava firme, e chegou na final, não foi diferente. Só que eu acredito que, sinceramente, por ser um negócio novo, na questão final, pro Bulls, tinha muitos jogadores novos, a gente tava numa parceria com o Raptors, então tinha jogadores que também já jogavam lá, mas eram novos, jogadores que metade da defesa eram recém tinham chegado, então a gente montou um time em 5 meses que chegou na final, só que era tudo muito novo. E eu acho que talvez isso tenha atrapalhado um pouco nesse último jogo. A gente ficou um pouco nervoso, um pouco afoito. A arbitragem também não ajudou, então acabou nos confundindo um pouco mais a cabeça. Tanto é que a gente voltou... No primeiro tempo a gente estava muito atordoado, a gente estava se apegando a detalhes que não era o que iria fazer a gente ganhar o jogo e tal. A gente conversou no intervalo, o Wesley conversou conosco. A gente... botou a cabeça no lugar, primeira coisa, eu lembro exatamente o que eu falei antes do retorno. A gente entrou no campo, a gente voltou pra sideline, e aí era a gente que retornava, eu falei pros caras, cabeça, olha aqui, chamei os 11, os mais 10 do ST, e falei, cara, a gente tem que ter cabeça. Eu falei assim, eu vou marcar porque vocês vão bloquear, e vocês não vão fazer falta, e vocês não vão fazer nada, vocês só vão bloquear os caras. A gente vai ganhar essa merda, na bola. E foi o que aconteceu, cara. A gente pegou... Sério, pra mim foi muito fácil correr daquele jeito. Porque, apareceu uns buracos nunca vistos. E eu brinquei com os guri, cara, se a gente tivesse, desde o começo, aquele momento de serenidade, de jogar e não ter o nervosismo, a gente ia ganhar aquele jogo
não digo tranquilo, cara, mas a gente ia ganhar, ia ter mais posse de bola, então eu acho que a questão do nervosismo nos atrapalhou um pouquinho naquele jogo. A gente está mostrando, agora você pode ver esse retorno, esse touchdown do Douglas Torres, realmente foi bem tranquilo, né, para ele realmente fazer esse touchdown, e acabou depois sofrendo a virada, enfim. Mas agora uma outra pergunta também, até um pouco relacionada a isso, tem um lance curioso, ou enfim, algum lance que tu gosta de mencionar, teu, dentro ou fora de campo, que tu possa contar pra galera, alguma situação curiosa, talvez? Sobre as viagens, eu não sei os outros times, mas eu digo que assim, no Bulls a gente preza muito pela família. Então daqui a pouco o pessoal chega e, não tô acanhado, não sei o que. O cara chega numa viagem, o cara já entra no clima e tal. E não é uma bagunça, muito pelo contrário. A gente tem os momentos de estudo no meio da viagem, só que a gente conversa um com o outro, é uma resenha, entendeu? Na volta, então, é mais divertido. Às vezes, a gente não volta com o placar que a gente espera, que foi o que aconteceu, mas a gente volta mais unido ainda, conversando um com o outro e tal. A gente errou nisso, a gente consegue pensar e assumir que é uma coisa difícil de se fazer. Eu errei nisso, eu errei naquilo, aquilo comprometeu a jogada. Então é uma coisa difícil, mas a gente vem na conversa, resenha, e no próximo treino está todo mundo lá. Então eu acho que, cara, não é puxar pro lado do Bulls, mas tem essa questão de uma certa união ali. Tu cria uma família ali dentro. Bom, e Douglas, todo mundo sabe que no futebol americano gaúcho que tem sondagens do Santa Maria Soldiers e não é de hoje, né? Eles também nem fazem muita questão de esconder isso. Enfim, por que não quis jogar lá ainda? Ou, enfim, além do amor pelo Bulls, tem algum outro empecilho que possa te fazer não sair do Bulls hoje? Cara, eu até, como o Faé, ele vem falar comigo, o William também, se não me engano, falou comigo, eu falei pra eles, cara, tem toda a questão pessoal de mudança e tal, faculdade, mas também tem a questão, além do amor do Bulls, é uma coisa pessoal minha. Eu só me vejo saindo do Bulls depois que eu encerrar um ciclo, entendeu? Seja ganhando algum título, ou eu chegar pra mim mesmo e falar, bom, eu não tenho mais nada pra oferecer pro Bulls. E eu não tenho esse sentimento ainda. Infelizmente não veio o título no ano passado. Lembro que na época, não lembro qual dos guris falaram, tu tinha dito que o teu ciclo ia encerrar se tu ganhasse um título. Tu tá indo pra final, e aí tu vai sair e tal. Eu falei, cara, eu tô focado na final. Mas eu acho que é isso, eu não me vejo fora do Bulls sem alcançar esses objetivos pessoais e também pro clube. Bom, e enfim, a próxima pergunta ainda é a respeito do Bulls. Hoje o Bulls ele não é encarado como uma das grandes forças do estado, não é favorito ao título como é, por exemplo, o próprio Santa Maria Soldiers. Como é que tu avalia isso? Cara, não tem muito o que dizer. O Santa Maria Soldiers é disparado o melhor time do estado, é o time a ser batido. Na região sul do Brasil, então, nem se diz. É um dos times de ponta. Sobre os demais times, uma coisa que eu aprendi é que jogo se ganha dentro de campo. Então, e depois que o Wesley chegou, eu botei isso na cabeça mais ainda. E ele falou isso pra nós: jogo se ganha dentro de campo. O que vocês fizerem no treino, vocês vão fazer no jogo. Então, claro, tem os favoritos, tem pesquisas, tem históricos, mas eu acho que nesse novo Bulls, eu digo novo no sentido, depois de toda essa mudança que teve, troca de direção, troca de presidência, não importa tanto assim o histórico negativo da equipe, talvez. A gente vem numa ascensão comparado com o Bulls mesmo. Então, digamos, o Bulls está num bom momento e vai crescer conforme o esforço do próprio Bulls. Então, daqui a pouco a gente chega, consegue fazer um bom jogo contra equipes com maior histórico, um histórico melhor. Então, não vejo, eu sinceramente, Douglas Torres, não vejo, além dos Soldiers, nenhum time despontando.
Gorilas talvez, mas tem também as suas questões, então eu não vejo como um time assim que não pode ser batido. É claro que foi semifinalista, foi o vice-campeão do ano passado, vice-campeão também da Liga, mas, cara, eu confio muito no meu time, confio muito nos meus companheiros, e eu acho que esse gauchão a gente vai estar preparado para o time que tiver que enfrentar, não, sem medo de ninguém. Perfeito, a gente vai agora para o último quadro aqui do programa Bertsolk, o Já ou Jamais. A gente vai, enfim, dar uma sentença aqui, vou fazer uma pergunta, e o Douglas vai nos responder com já ou jamais. Não é difícil, né? Não. Então, se liga aí, tá começando o já ou jamais. Bom, a primeira pergunta é até um pouquinho curiosa, eu acho que já comentou um pouquinho a respeito disso, mas vamos ver se vai responder esse já ou jamais. Já aceitou o fair catch durante algum retorno com medo de um big hit? Jamais. Bem lá no comecinho. Cara, eu fazia merda, mas não pedia. Até porque eu confesso que no começo eu não sabia muito bem as regras. Então isso daí eu fui saber depois. Lembro que teve um jogo contra Restinga na PUC e era para pedir fair catch. E eu nem sabia que poderia ter essa possibilidade. E eu peguei a bola e o cara tava em cima de mim e eu peguei também a pancada. Então, jamais mesmo. Bom, próxima pergunta, a gente quer saber se já deu algum migué para alguns treinadores do Bulls para não participar dos Special Teams. Que a gente sabe que a galera não curte Special Teams, né? Cara, eu curto. O pior é que eu curto. Se o cara faz um touchdown a cada 3 retornos, eu também ia adorar. Até por mim eu jogava no time de kickoff também, porque a ideia de chegar e lá e pegar o adversário eu acho muito tri. Eu não fujo da ST, não. Perfeito. Já pensou, já quis jogar em apenas uma das posições do futebol americano? Se sim, qual? E por que também? Cara, quando eu entrei a minha ideia era ser wide mesmo. Mas, conforme foi passando o tempo e até por necessidade do time, eu fui entrando em outras posições aí. Então, hoje eu acredito que entre safety e wide é as duas que eu mais me encaixo ali. Fora disso, eu já estou inventando moda já. Perfeito. Bom, e já pensou em vestir essa camisetinha amarela aqui? Cara, sinceramente, eu nunca pensei. Alguns jogadores já vieram falar, brincando ou não, alguns vieram sério, tu acha que tu pode, não sei o quê. Eu não acredito muito, porque, cara, sinceramente eu não consigo acompanhar tanto FA no Brasil assim, mas tem tantos jogadores bons lá pra cima, Galo, é só tu ver a BFA aí, cara, tá aí. Às vezes eu consigo olhar alguns jogos, então talvez uma vaga de retornador, mas não sei se, sinceramente não sei se seria algo específico. Tipo, vou levar só um retornador ou vou levar um wide, um retornador, não sei bem retornador. Então não é algo que eu pense muito assim. Bom, e a última pergunta do Já ou Jamais, a gente quer saber se já recebeu proposta de algum time fora do estado. A gente já comentou do Soldiers, né, que é aqui do Rio Grande do Sul, mas e fora do estado, já chegou alguma sondagem? Já chegou em final de 2016, início de 2017, se eu não me engano. O pessoal do Rex perguntou quais as minhas condições e tal. Acabei passando por questões pessoais. Após a Copa Sul também teve sondagens do Dockers. Na verdade, achei engraçado porque foi no dia mesmo, no jogo, do pós-jogo lá. E os guris ficaram falando, mas negão, tu já vai ficar? E aí já, eu falei, não é o caso. Mas houve assim meio do Stepos também, houve agora pós-Copa Sul também. Cara, que eu lembre, fora do estado, foram esses. Perfeito. Bom, esses são os ônus, né, de ser um dos melhores retornadores aí do país. Bom, pessoal, essa foi a nossa entrevista com o Douglas Torres, mais um grande programa Bertsolk.
A gente quer agradecer que é o Douglas Torres, valeu pela entrevista, Douglas. Para você que está nos assistindo, não se esqueça de acessar nossa página lá no Facebook, facebook.com/portalovertime, pois estamos sorteando uma bola oficial de futebol americano. Nossa, daí tá valendo. E lá no nosso Instagram também, pode ficar ligadinho que tudo que acontece no Portal Overtime você encontra lá em @portalovertime. E já fica o convite também para acessar www.portalovertime.com, que lá a gente vai ter todas as notícias do futebol americano do Rio Grande do Sul. E para finalizar, o último pedido, se inscreve aqui no nosso canal, assina as notificações, ativa o sininho. Muita coisa ainda está por vir aqui no nosso canal. Não perca, é só se inscrever aqui no canal Overtime. Mais uma vez, Douglas, muito obrigado pela baita entrevista. E nos vemos aí nos retornos do Campeonato Gaúcho. Assim esperamos, muitos. E mais adiante aí também nas competições do segundo semestre. Obrigado. Tá certo, valeu, boa noite.